Glória a Deus. Então, o pensamento do dia, a pílula do dia de hoje, preste bem atenção. Ela diz assim: o que eu sou hoje deve-se ao caminho que eu escolhi seguir ontem. O que eu sou hoje deve-se ao caminho que eu escolhi seguir ontem. Vou repetir para você, tá bom? A frase do dia de hoje, a pílula de hoje para você é: o que eu sou hoje deve-se ao caminho que eu escolhi seguir ontem. Faz sentido para você? Você recebe essa pílula, qual é a nota que você dá para esse pensamento? Se tem tudo a ver, se de fato faz muito sentido, porque o que eu sou hoje é uma resposta, é um fruto de uma escolha que eu fiz ontem. Porque as nossas escolhas nos levam a um destino. As nossas palavras nos levam a um destino. E é sobre isso que nós estamos falando e pensando durante toda essa semana, o poder da palavra. A gente tem compartilhado aqui, irmãos, princípios bíblicos preciosos de Deus para mudar a nossa vida. Então a gente sabe que nossas palavras têm poder tanto para curar quanto para ferir. A Bíblia nos ensina que as nossas palavras têm poder de gerar vida e gerar morte. Mas nós não podemos usá-las de qualquer forma. Você não pode usar as suas palavras de qualquer forma, sem ter uma consideração no peso das suas palavras. Principalmente se você está em Cristo, se você pertence ao Reino de Deus, se você está aliançado com o Senhor, aí é que você precisa muito ser sábio, ser sábia para usar as suas palavras. Porque a Bíblia diz que a boca do justo, ou seja, a boca daqueles que têm compromisso com Deus, a boca daqueles que estão em Deus, é como um manancial de vida. Mas a boca daqueles que não têm compromisso nenhum com Deus, a boca daqueles que são perversos, mora a violência. Provérbios 10:11. Então, da boca do justo jorra a vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida, que geram vida, que geram destino de vida, destino de bênção. Então, por outro lado, a boca do ímpio, ela flui violência, ela gera um destino de morte, ela gera exatamente a morte. E de acordo com esse texto de Provérbios 10:11, né, a violência aqui não é só física, mas a violência também é a violência emocional, a violência verbal. E isso às vezes é pior, porque é uma característica do comportamento de uma pessoa que está distante de Deus. Quem usa de palavras como violência verbal, quem usa de palavras para gerar morte, é sinal de distância de Deus. Então preste bem atenção nas suas palavras. E a gente vem compartilhando isso durante toda a semana. Na segunda a gente compartilhou o primeiro segredo, o primeiro princípio, que foi o episódio 01, para que a gente possa meditar e entender que existem dois lados da boca. E a gente compartilhou sobre isso, sobre os dois lados da boca. E a gente aprendeu sobre usar o lado correto da boca. A inspiração que precisa sair das nossas palavras é o lado da bênção, é o lado da vida, é o lado do destino com Deus. Então a gente está sendo inspirado por um episódio que fala em Juízes capítulo 8 e Juízes capítulo 12, que conta a história de dois juízes, dois reis, dois governantes, dois líderes de Israel, um é Gideão, o outro é Jefté, e eles, no mesmo contexto, eles respondem de forma diferente, na mesma situação, eles falam de forma diferente e os seus destinos são diferentes. Então a gente compartilhou que existe dois lados da boca, o lado da bênção e o lado da maldição, o lado da vida e o lado da morte. Qual você tem escolhido para usar as suas palavras? E aí a gente entendeu que a boca fala do que está cheio o coração. Então no episódio 2 nós falamos sobre os dois lados do coração. E a gente pôde perceber que existe o lado da humildade, o lado da soberba, o lado do orgulho. E a gente precisa matar o lado do orgulho no nosso coração. A gente não pode alimentar, nós precisamos regar o lado da humildade. Nosso coração precisa estar transbordando de humildade e assim a nossa boca vai sair palavras de vida, o nosso destino será o destino de bênção. As suas palavras não podem ser baseadas no seu direito, mas no seu dever. Aprenda essa lição. Uma palavra com orgulho ela fere, mas uma palavra com humildade ela cura. Você precisa ser mais humilde nas suas palavras. E humildade tem a ver com equilíbrio, não com classe social, mas com equilíbrio. Você precisa equilibrar suas emoções no meio das circunstâncias e as suas palavras serem cheias e recheadas de humildade.
você precisa abençoar a sua casa, você precisa abençoar a sua parentela, você precisa abençoar a sua família, os seus amigos, seus irmãos em Cristo. Você precisa liberar bênção através das suas palavras. Mas para isso o seu coração precisa estar em humildade. Sabe, numa geração como essa, o orgulho e a soberba têm prevalecido. As pessoas têm achado-se superior às outras, as pessoas têm olhado apenas para os seus para si mesmas, as pessoas têm se colocado no centro, no governo da sua própria vida, e isso é ruína para relacionamentos. O que você precisa hoje é entender que o seu coração precisa ser cheio da humildade. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. E se nós temos Jesus em nós, se nós estamos em Cristo, nós precisamos refletir a presença dele. E a presença de Jesus não combina com orgulho. Você pode escrever aí agora, a presença de Jesus não combina com orgulho. Jesus não combina com orgulho. Escreve aí no chat, Jesus não combina com orgulho. Jesus não combina com orgulho. Não faz sentido alguém dizer que é cristão, que está na igreja, que prega a palavra, que evangeliza, que conhece a Bíblia, mas é soberbo, é altivo, é orgulhoso e trata as pessoas dessa forma. Eu não sei que evangelho é esse, porque Jesus não combina com orgulho. Aonde Jesus está, precisa ter humildade. Aonde Jesus está, precisa ter humildade. Então, o teu coração precisa ser cheio de humildade. O seu coração precisa transbordar de humildade. E hoje a gente vai concluir a série falando sobre os dois lados do caminho. Esse episódio 03 vem com essa temática, os dois lados do caminho. É por isso que a gente começou com a frase, o pensamento do dia, dizendo que o que eu sou hoje deve-se ao caminho que eu escolhi seguir ontem. Então a Bíblia ensina que o homem foi criado com a capacidade de fazer escolhas. Você tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Você escolhe o que você vai falar, você escolhe aonde você quer ir, você escolhe qual caminho você quer seguir. Escolhas morais e que é responsável por suas escolhas. Todos os seres humanos são responsáveis por suas escolhas. Só uma criança que não é responsável por uma escolha. Mas a Bíblia vai falar da queda do homem, não foi um evento pré-determinado. Não existe predestinação para a queda de Adão e Eva. Eles foram vítimas infelizes de um Deus que deu o poder de livre escolha. Adão e Eva eles não eram fantoches. Eles eram homens e mulheres que Deus deu o poder da escolha. Adão e a sua esposa tinham a habilidade de escolher a obediência, tinham a habilidade de escolher pela bênção, tinham a habilidade de escolher pelo destino que Deus propôs para eles. Mas existiam dois caminhos, a bênção ou a maldição, a obediência ou a desobediência. E a sua escolha trouxe consequência, porque toda escolha traz consequência. Então eles sabiam qual seria o resultado da sua decisão. E foram responsáveis por ela. Gênesis capítulo 3 nos mostra claramente que Adão foi responsável por suas escolhas. Quando Deus volta ao jardim, Deus procura por Adão. E Deus responsabiliza Adão da sua escolha. Mesmo sendo Eva que tenha comido do fruto primeiro, mas Adão foi responsável por uma escolha errada. Então este tema de ser considerado responsável por nossas escolhas continua em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Olha o que diz aqui Provérbios 22, verso 8, a parte A desse versículo. O que semeia a injustiça negará males. O que semeia a injustiça colherá males. O que semeia a injustiça colherá males. E a vara da sua indignação falhará. Olha o que diz Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Romanos 13, 3. Então, existem versículos na Bíblia que nos mostram o poder das palavras que geram destinos. Como é possível a gente construir um destino para a nossa vida através das nossas palavras? E talvez você que está aqui esteja experimentando disso hoje na sua vida, na sua casa. Você experimenta de uma escolha que você fez no passado. Você colhe frutos ruins, talvez, de uma decisão errada no passado.
Quem daqui já experimentou isso? Quem daqui já se arrependeu um dia por algo que disse quando não deveria ter dito? Você já experimentou de falar no meio da emoção uma palavra que você não deveria ter dito e essa palavra gerou um destino e você colhe o fruto ruim disso? Mas em Deus é possível a gente recomeçar, em Deus é possível mudar as circunstâncias. Provérbios 18, 21, com a sua língua você tem o poder de gerar morte e de gerar vida. E na sua vida e na vida da sua família, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Escreve aí agora, a palavra tem poder. Escreve aí, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Sabe, as palavras de Deus são tão poderosas. A palavra de Deus tem um poder criativo de criar todas as coisas de onde não existe. Um poder sobrenatural de fazer coisas impossíveis. Deus criou tudo com as suas palavras. Então, e Deus dotou o ser humano, é o único. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem o poder de falar. Deus não deu esse poder a mais mais a nada da sua criação, a não ser o ser humano. Então Deus dotou o ser humano desse poder. Deus soprou no homem o seu espírito e deu ao homem esse mesmo poder de falar, de gerar, de criar através do poder da palavra. Nós precisamos ter sabedoria para usar isso ao nosso favor. Está na hora de você usar mais isso ao seu favor. Esse poder que Deus te deu de você criar coisas de onde não tem, de você trazer um futuro para o presente através de palavras, de você gerar vida para sua casa, vida para sua família, vida para o seu relacionamento. Somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. E Gênesis capítulo 1, a gente vê o retrato do caos, assim como nós vemos muitas vezes na nossa vida. A terra era sem forma e vazia, era um caos. Às vezes a gente se encontra assim, talvez você que está aqui está se encontrando num caos na sua vida, um momento tão difícil, sabe, um momento tão conturbado na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Talvez você só vê as coisas dar errado, talvez você só vê as coisas ruínas, é uma luta atrás de outra luta, é um problema que gera outro problema. Talvez você que está aqui está passando por um momento de caos. Mas Gênesis capítulo 1 mostra que quando a terra era sem forma e vazia, houve uma palavra que mudou essa história. Deus diz, haja luz, e através do poder criador da palavra, tudo se fez. Então Deus dotou você dessa unção. Quantos creem nisso, que Deus deu essa unção a você? Quantos creem nisso verdadeiramente? Escreve um amém aí, diz eu creio, eu acredito. Deus deu essa unção a você para que você possa usar as suas palavras de forma sábia e você mude esse caos. Está na hora de você profetizar que esse caos vai acabar, que esse problema tem horas contadas, que essa crise já tem data determinada para terminar. Deus quer usar a sua boca para gerar transformação. Deus quer usar a sua boca para gerar transformação. Acredite nisso em nome de Jesus. Assim como ele usou as palavras dele, transformou o caos em bênção. Deus quer usar a sua boca para gerar uma transformação na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Você crê nisso? As palavras de Deus na sua boca. As palavras de Deus na sua boca. A palavra de Deus na sua boca tem o mesmo poder que na boca dele. As palavras de Deus na sua boca têm o mesmo poder que na boca dele. Então você precisa usar as palavras de Deus. Nós estamos falando aqui do poder da palavra sobre qualquer palavra, mas o poder da palavra de Deus sobre as suas palavras. A palavra de Deus na sua boca tem o mesmo poder que na boca dele. É quando nós colocamos as palavras de Deus na nossa boca em fé que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Você quer mudar essa história? Você quer mudar esse contexto? Comece a usar a palavra de Deus na sua boca. E a gente compartilhou aqui sobre o episódio como Gideão responde. Como Gideão responde ao confronto dos efraimitas. Em Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8, os primeiros versículos. Gideão responde ao confronto. A Bíblia diz que os efraimitas foram a Gideão tomar satisfação porque Gideão não chamou para pelejar contra os midianitas. E eles dizem, vocês nos deixaram de fora, eles nos excluíram Gideão.
Por que você nos excluiu? Nós estamos revoltados, nós queremos tomar partido agora, nós queremos resolver isso do nosso jeito. Gideão vai dar uma palavra branda, porque a palavra branda, ela calma o furor. A palavra mansa, ela gera vida, ela gera um destino de bênção. Então Gideão estava de forma sábia usando a palavra de Deus na sua boca para gerar um destino de bênção. Então Gideão, ele, de forma sábia, ele fala para amansar, ele não fala para colocar mais lenha na fogueira, ele não fala para ferir, ele fala para curar. Os efraiminitas estavam feridos porque se sentiram rejeitados. Mas Gideão vai lá e fala para curar. Eu não sei como são as suas palavras que você tem usado na direção das pessoas, principalmente daquelas que se levantam contra você, daquelas que vêm para te ferir, daquelas que jogam calúnia, daquelas que inventam histórias. Eu não sei como são as suas palavras hoje, mas o Senhor está falando com você aqui nessa manhã de sexta. Está na hora de você mudar essa realidade, está na hora de você começar a falar palavras que curam e não que ferem, para você falar palavras de vida e não de morte, a você pensar bem antes de falar, a você respirar fundo, ter paciência antes de você responder, antes de você revidar através das palavras. Tenha muito cuidado com o que você fala. Então Gideão foi muito sábio. E a Bíblia vai dizer que Gideão apaziguou aquela situação, Gideão esfriou o cerco, Gideão gerou vida no coração daqueles que estavam ali raivosos, querendo vingança. E sabe qual é o destino de Gideão? A Bíblia vai dizer que Gideão governou durante 40 anos. 40 anos. Gideão, sendo usado por Deus, governou. Sabe, ele deixou um legado incrível como um governo, como uma liderança bem-sucedida. Aí, passado-se o tempo, em Juízes capítulo 12, se você ler a história, os primeiros versículos de Juízes capítulo 12, Jefté, que era o outro governante que estava no lugar já assumindo uma posição de juiz, de reino, uma posição de governo sobre Israel, Jefté, ele, certa vez, os efraiminitas, o mesmo povo, eles vão a Jefté fazer o mesmo questionamento: por que você não nos chamou para pelejar contra o inimigo de Israel? Você nos deixou de fora, nos excluiu. Por que você não nos chamou? E eles foram lá dizendo: nós vamos queimar você dentro da sua própria casa. Eles foram com o espírito de vingança, com o espírito de tomar partido, com o espírito de resolver a situação. Mas a resposta de Jefté, diferente da de Gideão, não foi uma palavra para gerar vida, para apaziguar. Ele veio com a palavra para ferir ainda mais. Ele diz: quem são vocês para vir me culpar ou tomar partido de alguma coisa? Quando vocês poderiam me ajudar, vocês não me ajudaram. Então Jefté, ele inflamou ainda mais. Ele trouxe uma palavra de morte. Ele estava apontando para um destino de falência e de morte com as suas palavras. Sem ter sabedoria, ele estava tomando um destino errado para a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Jefté, ele se levanta contra os efraiminitas, ele luta contra os efraiminitas, ele arma uma emboscada, ele mata mais de 40 mil homens. Um grande derramar de sangue, uma grande tragédia nacional. Jefté, ele fez através de uma palavra. Tenha cuidado, porque uma palavra pode colocar tudo a perder. Uma palavra pode arruinar a sua vida. Uma palavra pode destruir o seu lar. Uma palavra pode perder a sua geração. Em nome de Jesus, abra os seus olhos, molde o seu coração, dose as suas palavras, porque as suas palavras têm poder de gerar vida ou morte. Uma palavra pode mudar tudo na sua vida. Uma palavra, Jefté botou tudo a perder. Enquanto Gideão gerou um destino de sucesso, de bênção, 40 anos governando. A Bíblia vai dizer que Jefté, o Gileadita, julgou Israel 6 anos e morreu. Pega isso aqui, irmãos, em nome de Jesus, isso é precioso, porque Gideão julgou Israel, governou Israel, liderou Israel 40 anos. Jefté, 6 anos e morreu. 6 anos e morreu. Acabou essa história. Abreviou seus dias na terra, encurtou o seu legado, encurtou a sua história através de uma escolha. Suas escolhas, elas têm poder de alongar ou encurtar a sua história na terra. Suas escolhas têm poder de gerar sucesso ou derrota, sucesso ou fracasso, vida ou morte. Os dois lados do caminho
Depende muito da sua escolha, das suas palavras que profetizam e que geram esse caminho. As suas palavras têm poder de gerar um caminho. Você crê nisso em nome de Jesus? Então escolha alongar os seus dias na terra, escolha profetizar, escolha usar as suas palavras como palavras de honra. Como palavras de honra. Você precisa abençoar a sua casa, você precisa abençoar os seus pais. Você precisa abençoar os seus pais, liberar a palavra de bênção. Abençoar palavras de vida, palavras de amor, palavras de perdão, palavras de carinho. Você precisa abençoar os seus pais, você precisa abençoar os seus filhos. Você precisa abençoar o seu cônjuge, você precisa abençoar a sua parentela, você precisa abençoar a sua liderança. A Bíblia ensina, ore pelos seus governantes, abençoe os seus líderes. Você que é líder, você precisa abençoar os seus liderados. Porque quanto mais você libera palavras de vida, mais vida vem na sua direção. Quanto mais você libera a palavra de bênção, mais bênção vem na sua direção. É assim, porque quando a gente emite uma palavra de vida, a vida vai se abrindo diante de nós e nós vamos alargando o nosso destino, nós vamos construindo um destino longo. Gideão construiu um destino de 40 anos de sucesso. Jefté encurtou a sua história para 6 anos de fracasso. O que você deseja para a sua vida? O que você deseja para a sua história? Escreve agora o que você deseja para a sua história. Você quer alongar a sua vida de sucesso ou você quer encurtar a sua vida de fracasso? Escreve aí no chat. O que você escolhe agora? Então, o que você escolhe, as suas palavras precisam corresponder a isso. As suas palavras marcam os limites da sua vida. Escreve aí no chat, a minha palavra marca o limite da minha vida. A minha palavra marca o limite da minha vida. Escreve aí, a minha palavra marca o limite da minha vida. Provérbios 18, 21. Deus dá forma às coisas com a sua palavra. Sabendo disso, declare a palavra. Declare a palavra de Deus. Não basta apenas falar uma vez. Fique declarando a realidade que você quer ver. Ah, pastor, mas não acontece. Fique declarando. Mas está demorando muito. Fique declarando. Mas já faz 1 ano que eu declaro. Continue a declarar até que seja gerado, até que faça nascer. Continue a declarar. Deus quer usar a sua boca para transformar as realidades da sua vida. Encontre a promessa de Deus sobre a área que você está precisando. Põe as palavras de Deus na sua boca e deixa Deus criar as palavras dele através da sua boca e transformar o caos em ordem. Deus quer transformar todo o caos da sua vida em ordem. Deus quer transformar o caos em ordem. Deus quer colocar as coisas em ordem. Deus quer colocar as coisas no devido lugar da sua vida, mas Ele quer usar a sua boca. Ele quer usar a sua boca para palavras de destino diferente. Escolha o caminho da bênção. Escolha o caminho da bênção. Deus diz, Deuteronômio 28, eis que ponho diante de ti os 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, tu a bênção, e será abençoado tu e a tua geração. Deus dá a opção de escolha, mas Ele nos orienta a escolher o lado da bênção. Deus dá a opção de escolha, mas Ele quer usar a nossa boca para usarmos palavras de bênção. Eu já citei isso aqui, que Tiago capítulo 3, verso 4 e 5, a Bíblia diz que a sua língua é o leme que determina a direção do destino da sua vida. Uau! Pega essa chave aqui, a sua língua, esse órgão tão pequeno, mas ele é tão poderoso para determinar a direção e o destino da sua vida. A língua é como o leme do barco. É a parte menor do barco, mas ela determina a direção e o destino da vida. As suas palavras determinam o seu destino e para onde a sua vida vai. Então fale palavras de fé e a colheita virá. Fale palavras de fé e a colheita virá. Acredite nisso em nome de Jesus. Suas palavras podem ser usadas para a sua própria transformação. Você crê nisso? Quantos creem nisso verdadeiramente? Escreve aí, eu creio. Eu creio que as minhas palavras têm poder de transformar realidades. Escreve aí em nome de Jesus. Se você crê verdadeiramente nisso, então tenha cuidado com as palavras que você anda falando.
Tantas pessoas que não medem as consequências de uma fala, não medem as consequências de uma palavra na direção dos filhos. Acha que é só bobagem chamar o filho de peste, acha que é só bobagem chamar o filho de diabo, acha que é só bobagem dizer essa minha casa é um inferno. Não é. Todas as suas palavras geram realidades. Acha que é só bobagem você ficar falando mal de outra pessoa nas costas? Não é, porque todas as palavras geram uma realidade e a determinam um destino. Suas palavras geram realidades e determinam um destino. A sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes, porque os seus pensamentos mais fortes serão externados pelas suas palavras. Se você não gosta de como está a sua vida, é hora de mudar a forma de pensar. Quantos daqui que estão aqui, seja verdadeiro e sincero, quantos daqui querem mudar a realidade da sua vida? Escreve aí eu. Escreve agora eu. Quantos que estão aqui assistindo ao vivo agora, nessa sexta, 24 de novembro? Quantos que estão aqui querem mudar a realidade da sua vida? Enxergam e dizem assim, eu quero mudar a minha vida, eu preciso transformar alguma área da minha vida. Escreve aí eu. Vamos lá, escreve isso. Vai escrevendo aí, vai confessando que você quer mudar a realidade da sua vida. Tem tantas pessoas, talvez você conheça muitas pessoas que não gostam de como está a sua vida hoje. Que não está conformado de como está a sua vida financeira hoje, a sua vida sentimental hoje, a sua vida ministerial hoje, a sua vida familiar hoje. Não está conformado, não está gostando de como está a sua vida. Então, é hora de mudar. É hora de mudar. Escreve aí agora, é hora de mudar. Vamos lá. Quero bombardear aqui o chat com essa palavra. É hora de mudar. Vai lá, escreve aí, é hora de mudar. É hora de mudar. Deus está levantando você. Deus está chamando você nessa semana muito especial. É hora de mudar. É hora de mudar. O ano está acabando, mas ainda é tempo de você profetizar que novas coisas virão, que esse caos vai ser transformado em ordem, que essa chave vai virar, a porta vai se abrir, Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. É hora de mudar. Escreve aí, é hora de mudar. Vamos juntos, é hora de mudar. E como mudar? Comece pela forma de pensar. Comece pela forma de você pensar. Comece pela forma de você pensar. Se você começar a pensar as coisas de bênção, começar a pensar a palavra de Deus, a promessa de Deus, você vai começar a usar o lado da sua boca correto, que é o lado da bênção. E você vai começar o seu coração a ser mais cheio de humildade. E o seu coração vai explodir através dos seus lábios com palavras de transformação. E essas palavras vão gerar o lado do caminho da bênção para você. E o seu destino será alongado. O seu destino será próspero. O seu destino será de sucesso e de vitória em nome de Jesus. Então comece mudando os seus pensamentos. É possível sim. É possível. Todos temos a possibilidade de mudar nossos pensamentos, transformar a nossa mente, como Paulo diz em Romanos capítulo 2. Eu rogo a você, irmãos, que não se conforme com o momento que você está vivendo. É hora de mudar. Não se conforme com esse momento, com esse estágio. Não se conforme com o caos da sua vida. Não se conforme com essa fase que você está vivendo, mas transforme isso pela renovação da vossa mente. Transforme isso por mudar os pensamentos que vão mudar as suas palavras, que vão gerar novas realidades. E você vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Qual é o grande problema? É que na medida que as pessoas ficam pensando assim, ficam pensando pequeno, ficam pensando no fracasso, ficam pensando na morte, ficam pensando na infelicidade, elas vão criando o hábito de pensar nessas coisas e só falar essas coisas. Então é impossível mudar se você não mudar os seus pensamentos. É impossível mudar se a gente não transformar a nossa mente. Se você não gosta de como está indo a sua vida, é hora de mudar a forma de pensar. Em nome de Jesus, crie uma nova mentalidade, renove a sua mente pela palavra de Deus. Se você quer mudar a sua vida, comece pelos seus pensamentos. Em nome de Jesus. Não sei se você sabe, mas a neurociência, que é a ciência da mente humana, descobriu que a sua fala está diretamente ligada à parte dominante do seu cérebro. A sua fala está ligada à parte dominante do seu cérebro. Então, o que você pensa vai refletir no que você fala. Provérbios 18, 20 e 21
Quando você fala dos problemas, consequentemente, você está perpetuando a derrota. Quando você fala demais do caos, você está só alimentando a sua mente com essas questões e isso vai gerar derrota. Isso te faz viver para baixo, te faz viver deprimido, te faz viver ansioso. Porém, quando você começa a pensar na vitória de Cristo, quando você começa a encher a sua mente da palavra e das promessas de Deus, você está abrindo uma nova porta na sua direção. Suas palavras serão outras e vão começar a gerar uma nova realidade na sua vida. Então use as suas palavras para declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, tome posse disso. Tome posse disso aqui nessa manhã de sexta. Em nome de Jesus, Deus quer usar a sua boca para falar a palavra dele. Deus quer usar os seus lábios para usar a palavra dele. Eu quero terminar aqui pensando sobre aquele episódio de Ezequiel, capítulo 37, quando Deus usa um homem improvável chamado Ezequiel, em uma visão, Deus leva Ezequiel a uma visão de um vale de ossos secos. Era um caos. Era exatamente a realidade da nação de Israel, era um caos. E Deus diz àquele homem, é possível esses ossos reviver? Olha a pergunta de Deus. Como está a sua mente em relação ao caos da sua vida? Como estão os seus pensamentos em relação a esse problema que você está enfrentando, que está diante de você, essa crise, esse problema, essa divisão no lar, essa vontade de desistir? Como estão os seus pensamentos? Deus estava usando um homem improvável chamado Ezequiel, dizendo assim, você acha que é possível esses ossos reviver? E Ezequiel disse assim, tu sabes, Senhor, tu é que sabes. A forma de pensar, irmãos, vai refletir a sua forma de falar. Se você olhar para o caos e disser que não tem mais jeito, se você olhar para o problema e dizer que ele é muito difícil de ser vencido, se você olhar para uma crise e dizer que você não vai conseguir sair dela, suas palavras só vão te levar para a ruína, só vão encurtar a sua história, só vão te levar ao fracasso. Deus olha para Ezequiel e diz assim, abra a sua boca que eu quero usar as suas palavras com as minhas palavras. Profetiza agora. Volte a viver esses ossos. Deus estava dizendo, profetize sobre esse caos. Profetize sobre esse vale de ossos secos. Profetize sobre esse espírito de morte. Profetize sobre essa crise. Profetize sobre esse problema. Porque Deus quer usar a sua boca com poder para gerar uma nova realidade. Então está na hora de você começar a profetizar. Está vendo esse problema aí? Profetiza. Está vendo esse caos? Profetiza. Está vendo esse vale de ossos secos na sua vida, na sua casa? Profetiza. Deus tem poder de fazer voltar a viver. E o Ezequiel começou a declarar, Ezequiel começou a falar a palavra que Deus estava colocando na sua boca. Deus quer usar a sua boca para falar palavras, as palavras de vida, as palavras de bênção. Então seja usado por Deus nessa geração, seja usada por Deus agora para mudar a história da sua vida e da sua casa. Em nome de Jesus. Gideão foi tremendo. Alongou a sua história bem-sucedida há 40 anos de uma liderança. Jefté foi um fracasso. Encurtou o seu destino 6 anos e morreu. E eu quero profetizar que você vai alongar o seu destino, você vai construir um destino de bênção sobre a sua vida e a sua casa. Grandes coisas o Senhor fará sobre a sua direção. Deus vai usar suas palavras para mudar esse caos em ordem, para mudar esse caos, essa crise em uma oportunidade. Deus vai usar suas palavras para mudar essa história da sua vida em nome de Jesus. Acredite, eu creio, tome posse disso. Termine essa série como uma unção de profetizar mudanças sobre a sua casa. Não recue, não tenha medo, não fique aí se acovardando, seja ousado e ousada, tenha a unção de profetizar realidades, não aceitar aquilo que teus olhos enxergam. Em nome de Jesus, mude essa história hoje. Mude essa história hoje. Você crê nisso?